Obrigado. Olá, estamos ao vivo, alguns minutinhos aí de atraso, perdão pessoal, mas sabe como é que é, né? Primeira live do ano, os probleminhas aqui tecnológicos. Muito boa tarde, Jean, todo o pessoal que está ao vivo aí conosco, obrigado por mais uma tarde de audiência, né? Primeiro pregão de 2023, hein, Jean? Ô, Lu, tudo bom? Nossa Senhora, feliz. Eu encerrei, fiz o último, estou aqui fazendo o primeiro. É o primeiro de N esse ano, né? Então, primeiramente, feliz ano novo para você, Lu, para todo mundo que acompanha a gente, né? Que acompanhou o ano passado e que vai estar junto com a gente aqui ao longo desse ano, que promete fortes emoções, né? Não é isso? Este ano não será um ano boring, hein? Vai ter muita novidade aí, semana após semana, sem dúvida nenhuma. Cada pregão é uma surpresa. E acho que a gente já está acostumado, né? 2020 foi meio que um trial, né? Foi um esquenta, foi um aquecimento para o momento que a gente está vivendo hoje, né? Cada dia, um dia após o outro, né? E a gente, o tema do pregão de hoje, né, Gê? Novo governo, será que ainda vale a pena continuar aportando em ações, né? Muito provavelmente vocês já sabem a resposta, né, pessoal? E aí, Jean, vale a pena continuar aportando em ações? Nossa, ô Lu, eu acho assim, né? É engraçado que a gente tem alguns momentos que a gente passou no ano passado e tal, que a gente fala sempre que são momentos que é como se fosse uma virada de chave, né? Então, para as pessoas que ou estão há pouco tempo no mercado e não pegaram situações de volatilidade, de grande estresse ou de incerteza, né? Elas podem estranhar bastante esse momento. Mas o que acontece? Para quem está começando agora, é um momento excelente, porque você vai estar comprando yield, né, por um preço muito mais barato. O que eu quero dizer? Você está comprando renda, pessoal, por um preço muito mais barato. E para aqueles que já estão há algum tempinho e não tiveram a oportunidade, né, ou a felicidade, ou infelicidade para muitos, né, de passar por momentos assim de incerteza, eu acho que é um grande momento de aprendizado, né, de colocar em prática o que a gente sempre fala aqui, né, de disciplina, de paciência, de resiliência acima de tudo, né? Porque esses momentos não são fáceis, né, Lu? A gente está vendo agora a quantidade de pessoas, né, preocupadas, estressadas, achando que o mundo vai acabar. Assim, tudo bem, as notícias não são boas, né? Convenhamos, né? A gente não tem uma notícia boa. Mas, no fundo, eu acho que todos nós aqui do AGF, a gente sempre acredita que o país como um todo, como instituição, é muito mais forte e tem condições de prosperar, né? Aos trancos e barrancos, porque isso aqui sempre foi desse jeito, né? Então você tem que aprender a conviver com essas situações, mas no longo prazo, né, não vai ser o que a gente fala aquela linha reta, né? Vai ser, né, aquele negócio para cima e para baixo, que é o que você vai ter que aprender no longo prazo, e aproveite essa oportunidade para aprender, para curtir, comprar mais renda a preço barato e atingir mais rápido as suas metas também, não é isso? A verdade é que a renda variável apareceu na vida de muita gente por obrigação, tá? Então, com uma taxa de juros decrescente, né, quando chegou lá no fundo, lá 2%, a pessoa se via, né, com uma renda fixa pífia e ela foi obrigada a tomar certos riscos. Quando você é obrigado a tomar certos riscos, quer dizer, você acaba sendo um pouquinho mais flexível nos seus parâmetros, né? E isso é um perigo, né? Primeiro porque você tende a comprar ações de qualidade duvidosa, você tende a comprar até boas ações, mas a preços não tão descontados, né? Enfim, a preços muito mais elevados. Então, de fato, o que a gente está vendo, pessoal, é uma normalização. O que a gente está vivendo é o Brasil como ele é. Nós tivemos 16 anos, basicamente, desse governo, 4 de respiro, né? Mas essa foi a exceção, a regra é o que a gente está vivendo hoje, né? Tem aquele vídeo do Beto Sicupira que eu adoro e que está sempre atual, né? Que o Brasil é isso. Você tomou uma decisão hoje, amanhã já mudou. O Brasil é isso, seja bem-vindo. Né? Eu acho que essa é uma característica do nosso jeitinho brasileiro, que sempre foi assim. E quem teve a oportunidade de ler o livro O Rei dos Dividendos, viu que cada um desses percalços pelo qual o Brasil passou nessas últimas décadas era a mesma coisa.
era o mesmo discurso, pô, agora o Brasil não tem jeito, eu vou da galinha de novo, vamos para o exterior, investir em dólar, assim, caos, né? E aí você começa a ver alguns sinais, né? Gestores renomados falando, realmente, de fato, não dá para investir no Brasil, um pessimismo generalizado, né? Você vê também os cotistas debandando dos multimercados, dos fundos, né? Indo para renda fixa. Então, pessoal, isso são sinais. Um sinal claro, né? É sempre as redes sociais. Um termômetro maravilhoso é o YouTube. Twitter é ótimo, Lu. Twitter também, mas eu gosto do YouTube, né? Porque você vê as carinhas assim, né, dos YouTubers, renda fixa, onde eu portar na renda fixa. Então, a verdade é que quanto maior o pessimismo, né, é muito fácil a gente ficar repetindo frase do Warren Buffett bonitinha no Instagram, no Twitter, mas na hora do vamos ver, na hora que o pau tá quebrando, na hora em que realmente as oportunidades aparecem, a verdade é que poucas pessoas estão preparadas para comprar as ações nos melhores momentos de preço. E os melhores momentos de preço raramente vão coincidir com os melhores momentos macroeconômicos, com os momentos em que as pessoas estão otimistas. Geralmente também ocasiona com momentos pré-recessão. Então é muito complicado, pessoal, mas a verdade é que os sinais estão aí para quem quer enxergar. E outra verdade também é que está barato, mas a gente não sabe até quando pode ficar mais barato, né? Eu acho que a boa notícia é o seguinte, o pessoal está tão pessimista, eu já falei isso algumas vezes em algumas outras participações de 1 milhão de podcasts aí que vocês me vêm fazendo, Jean, que assim, cara, o pessimismo é tanto, quer dizer, isso já está em alguma de determinada maneira no preço, que qualquer coisa, por menor que seja, diferente do que a gente estava prevendo desse pessimismo, o Lula não precisa fazer um governo excelente, basta que ele faça um governo um pouquinho melhor do que os pessimistas estavam esperando, para que o mercado reprecifique novamente, né? Então, o mercado, quem é o mercado, né? A gente sempre fala, quem é o mercado? É essa mão invisível, né? Do Adam Smith. É o Jean, são vocês que estão assistindo. É o comportamento de cada um de nós, o comportamento sistematizado de cada um de nós. Não necessariamente o mercado vai refletir a qualidade das empresas, né? Então, essas assimetrias a gente encontra geralmente em momentos quando macroeconomicamente nada parece estar favorável, né? Agora, o problema é o seguinte, né? Quando cai tudo de uma vez e depois sobe, beleza, o pessoal aguenta. Agora, se a gente estiver diante, por exemplo, de uma situação do tipo Dilma 2, né? Dilma 1, perdão, final do governo ali, 2012 a 2016, era um parto você falar para as pessoas sobre renda fixa, porque tinha uma taxa de juros que está subindo, estabilizou por um determinado momento, né? E ninguém queria saber de ações. A verdade é que ninguém queria saber de ações, e foram 3, 4 anos de grandes promoções. Vocês estão preparados para a possibilidade de termos 3, 4 anos de oportunidades? Porque, assim, tem que saber apanhar também, e tem que ter... A sua fé vai ser testada a todo momento. Tá? Então, de fato, pessoal, a gente nunca disse que a jornada seria fácil. Ela é simples, né? Mas existem vários outros componentes e a maioria deles está aqui, ó. Né? São psicológicos e comportamentais, mas, obviamente, sabendo ler os sinais, tudo fica um pouquinho mais claro, né, Gê? Você que passou por essa época, foi duro demais, né? É complicado. E o que acontece, né? A gente está falando do Twitter. Eu vou pegar o Twitter aqui de exemplo. Então, eu gosto muito de... Eu não posto em Twitter, não faço nada disso. Mas eu gosto de passar no Twitter para ver o termômetro. Então, quanto mais pessimista o pessoal tiver lá, né, eu vou medir no nível de pessimismo. Talvez, provavelmente mais interessante o mercado está para quem procura uma estratégia igual a nossa. Só que, nesse momento, você vai escutar muito falando assim, para que eu vou entrar na bolsa agora? Para que eu vou comprar bolsa agora? Se eu tenho o CDI, se eu tenho a Selic nesses níveis de hoje, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que você está escutando a mesma coisa, assim, toda hora alguém batendo nessa tecla, alguém falando e tal. Só, pessoal, que é o seguinte, você tem que entender que a Bolsa de Valores, ela está muito ligada com a taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta, a Bolsa de Valores ela cai. E quer dizer o quê? Que é um bom momento para você comprar, né, a um preço barato. Quando essa relação ela inverte, né, e a Bolsa sobe, provavelmente a taxa de juros caiu, né, que é o que a gente viu com taxa de 2%, 3%. E aí é um péssimo momento para o cara entrar, ele vai pagar mais caro.
Então, esse movimento que a Lu falou, que foi o maior volume de saque de fundos no ano passado, da história, são pessoas que estão correndo para a renda fixa, mas elas estão saindo no momento que deveria entrar. Está sempre na contramão. Né? E o interessante, Lu, olha para você ver, eu peguei aqui, fiz um estudo muito rapidinho, que de duas empresas, né? De Taesa e de Banco do Brasil. Eu peguei a taxa média de crescimento de dividendos de Taesa nos últimos 10 anos. Você tem noção quanto que... Chuta aí, Lu, quanto que você acha que foi a taxa média de crescimento dos dividendos de Taesa nos últimos 10 anos? Crescimento dos dividendos nos últimos 10 anos? 10 anos, Não sei, 15%? Nossa, mas você tá boa de chute, viu? 15,54, tá? Então, olha para você ver. Eu não vi o estudo, hein? Foi? Não, isso eu tô falando aqui agora de surpresa para ela, pessoal. Então, olha para você ver, 15,54. Então, a gente tem uma taxa somente de crescimento de dividendos de Taesa, né? Proporcionalmente ao que a gente tem da Selic agora. Agora, Banco do Brasil, Lu, quanto que você acha que cresceu nos últimos 10 anos a média de dividendos do Banco do Brasil? Que é uma estatal, que todo mundo fica preocupado, né? Uns 10%. 18,43%. Mais do que Taesa. Tá? Então, o que a gente vê com isso? Que se você quiser trabalhar com uma estratégia de longo prazo, que é a nossa proposta aqui, você vai ser vencedor e você vai conseguir ter um retorno, um resultado muito melhor do que a Selic, que a gente está falando só de dividendo, fora rentabilidade, né? Que isso é uma consequência natural da sua jornada como investidor. Agora, se você quiser olhar na esquina aqui, né? Você vai, o curto prazo, provavelmente nesse momento a Selic realmente ela vai ser mais interessante do que a Bolsa de Valores. Mas quando a gente coloca um binóculo para enxergar no longo prazo, e aí a gente está falando aqui de 10 anos, aí a coisa muda completamente de figura. E é isso que a gente procura aqui. A gente procura formar e ajudar pessoas que querem uma estratégia, igual o Barsi faz, né, Lu? Atemporal, e está aí fazendo a mesma coisa há 50 anos. 50 anos fazendo isso, a mesma coisa. E você acha que o Barsi está preocupado para quanto que foi a Selic, se a Selic subiu, caiu, se ele vai vender agora é o momento dele vender tudo e colocar na Selic. Não, agora é o momento de vender tudo que está na renda fixa e jogar na Bolsa. Isso não existe, né, Lu? O Barsi não passa pela cabeça dele quanto que está a Selic, né? Antes de eu responder essa pergunta, pessoal, que o pessoal aqui da produção está me dando uma bronca aqui, que eu esqueci de falar no início, pessoal, de avisar vocês que nós estamos com as nossas inscrições abertas para um workshop que a gente vai fazer agora no final do mês, que é o Método Barsi 2.0, de 23 de janeiro agora até o dia 30. São 4 aulas online gratuitas, obviamente. Uma delas é uma aula magna gratuita com o próprio Barsi, ok? E, obviamente, vocês sabem que todo workshop, todas as aulas gratuitas que a gente faz é para comemorar, é para inaugurar alguma nova turma. E, neste caso, logo após as aulas magnas, né, do Método Barsi, a gente vai abrir as inscrições para a turma 2 do MBA em Velho Investing com Luiz Barsi. Tá bom? Lembrando que este MBA abre 2 vezes ao ano apenas, segue a grade curricular exatamente como as pós-graduações aí tradicionais, então janeiro e julho, tá bom? Então, fiquem de olho aí, se inscrevam, porque as aulas gratuitas estão sensacionais, boa parte delas já estão prontas, a do Barsi ficou sensacional, modéstia à parte. Então, para quem está com saudades aí do nosso velhinho, para quem não sabe, também estava com Covid, já se recuperou, tá tudo certo, mas tirou o final de ano aí para se resguardar um pouquinho, para descansar lá no interior onde ele gosta. Não deixem de se inscrever, o QR Code está em cima da cabeça do G, ali do ladinho, ó, G, aponta lá, vê se você consegue apontar, por favor. Isso, se inscrevam que as aulas estão demais, tá bom? Não se esqueçam. Respondendo a pergunta do Barsi, né? O Barsi pensa portfólio 100% em ações, ele tem muito pouca coisa mesmo em renda fixa, é basicamente os dividendos que caem, ele não realoca, então fazer caixa para o Barsi é simplesmente não aportar, né? Então ele pensa portfólio do tipo, caiu, ele vai comprando, né? E se ele tem alguma meta nova, ele pode fazer isso via lançamento de put, ou ele pode fazer isso à vista, né? Depende, obviamente, do tamanho do aporte, da posição que ele queira montar. Mas nós, mortais, né?
A gente tem que pensar portfólio, pessoal. Então, eu sempre falo para vocês dividirem em caixinhas. Você não vai colocar o dinheiro da caixinha do curto prazo em bolsa. Não, esse dinheiro é na renda fixa. O dinheiro do médio prazo, poxa, eu vou casar no ano que vem, quero comprar um carro, quitar minha casa, quitar uma dívida, sei lá. Um dinheiro que tem um destino certo no médio prazo. É renda fixa. Então, esse dinheiro hoje está sendo muito bem remunerado. Agora, cuidado para não negligenciar o do longo prazo. O do longo prazo, que é a sua carteira previdenciária, isso sem dúvida nenhuma é imbatível nas ações. Mesmo que em alguns anos, sim, perca para o CDI, perca para alguns outros índices, né? 2022, se não me engano, foi um recorde, viu, Jean? Nenhum investimento ganhou do CDI. Impressionante, né? Difícil competir quando você olha com a lupa, mas, pessoal, se você guardar a lupa e colocar o binóculo, não tem coisa melhor do que as ações para você multiplicar o seu capital e ter, obviamente, uma renda digna aí, proveniente dos dividendos e dos JCPs, né? Ô Lu, e só uma coisa que é importante, é que nós aqui, a gente não compete com ninguém. Né? A gente não tem que apresentar resultado de cota, a gente não tem que dar satisfação para investidor que está no nosso fundo, né? Eu não tenho que mostrar minha rentabilidade para o meu coleguinha. A competição na bolsa, pessoal, é só com você mesmo o tempo todo. É só o seu comportamento que vai ditar o seu sucesso ou fracasso na bolsa. Então você não precisa pensar, eu vou fazer uma planilhinha que eu vou ver que se o ano passado eu consegui bater o CDI. Cara, isso pouco importa. Isso pouco importa. Não fica perdendo tempo com esse tipo de coisa. O único gráfico que interessa na sua vida, na sua jornada como investidor, vai ser o quanto você conseguiu aportar no ano, que precisa necessariamente ser maior do que o ano anterior, para dar tração, e quanto de dividendo que você recebeu ao longo do ano, que de preferência tenha sido maior do que o ano anterior também, não é, Lu? É isso aí, Gê. Bom, vamos pegar algumas perguntinhas aqui do lado. Então, pessoal, mandem perguntas aqui para a gente. Eu vi um pessoal perguntando sobre o curso de opções, pessoal. As inscrições do curso de opções já se encerraram. É um curso 100% gravado, tá bom? Na terceira semana de janeiro, se não me engano, a gente já mandou o comunicado para vocês por e-mail. A gente lança lá a nossa comunidade, né? O nosso canal dentro da GF+. E por lá a gente vai, não tem tira dúvidas também, é mais uma comunidade mesmo para vocês trocarem ideias, enfim, lembrando que, obviamente, por ser opções, enfim, não tem nenhum tipo de recomendação nem nada, é tudo muito intuitivo entre os contribuintes ali, entre os assinantes, enfim, da plataforma, tá bom? Ô, Lu, só adicionando aqui uma coisinha, que o pessoal que não tem acesso ao GF+, já deve estar recebendo um link para cadastrar no GF+, e a partir do dia 16, esse canal vai ser disponibilizado para todos. Tá? É isso aí, boa, vamos lá. Quer pegar uma pergunta aí? Ô, Lu, eu vi uma pergunta aqui, eu não sei de quem foi, tá? Então já passou aqui nos meus olhos, eu vou só responder. Foi mais de uma perguntando sobre a questão da nova presidente do Banco do Brasil, né? Muita gente preocupada com isso. Assim, pessoal, eu vou dar a minha opinião pelo que eu li do currículo dela. Não conheço ela pessoalmente, não conheço ela de uma live, não conheço ela de lugar nenhum. Eu li o currículo dela no LinkedIn quando soltaram a informação. Eu achei ela uma pessoa muito competente, honestamente. Eu achei ela uma pessoa preparada. Ela tem um currículo que teve diversas experiências, principalmente na BB Seguridade, parte de crédito, parte de PF também, até questão de modernização de contato com o cliente, que eu acho que é uma coisa muito importante do banco, que o banco vem trabalhando com sucesso, tentando rejuvenescer a base de clientes. Então, eu acho que é uma pessoa que tem um currículo bom, mas só currículo bom não quer dizer nada. Pode ser que dê tudo errado também, né? Então, eu acho que é esperar um pouco, né? Dar um pouco de crédito, né? Eu acho que o ponto positivo de tudo isso, no momento, é que eu prefiro que seja uma pessoa de carreira no banco assumindo a presidência do que se fosse um político. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo para os acionistas do Banco Brasil, ao contrário de quem está na Petrobras, que, na minha opinião, aí é aquele mais ou menos assim, boa sorte para quem está na Petrobras. Mas nesse caso específico dela, eu acho que não foi ruim, não. Acho que a gente tem condições aí de ter uma gestão boa, e eu não acredito em grandes mudanças acontecendo, impactando o acionista, pelo menos para 2023, porque não é tão fácil você fazer essa mudança de rota em um único ano, né? Talvez o que eles podem apertar o cinto é em relação a crédito.
E eu acho que é aí que mora o perigo, é aí que a gente precisa prestar atenção se eles não estão dando crédito simplesmente por dar sem nenhum tipo de critério. Aí a gente pode começar a ter um problema de subir na inadimplência do banco, né? E aumentar a PDD e, consequentemente, diminuir o lucro e, consequentemente, diminuir os dividendos. Pega uma aí, Lu. Não sei se você quer completar alguma coisa. Aquela velha história que a gente já estava acostumado antigamente, né? Mas acho, assim, já foi menos pior do que o mercado estava esperando, né? Acho que o banco já deu uma aliviada, acho que é uma pessoa de carreira, não sei sobre a competência ou não, veremos nas cenas dos próximos capítulos, mas acho que foi menos pior do que o mercado estava esperando, então vamos aguardar. Mas, por enquanto, não vejo motivo para preocupação, especificamente para o Banco do Brasil, que é um pouco mais blindado do que Petro, né? Como você disse, né? A Petro tem uma questão intrínseca que mexe diretamente com a inflação. Então, você tem tudo que mexe no bolso do brasileiro, obviamente, são quesitos mais sensíveis, né? Vou pegar essa pergunta aqui do Viver Melhor. Achei ótima essa pergunta. A melhor estratégia não seria ter ficado fora da bolsa, exceto seguradoras e bancos, enquanto a Selic estava subindo e comprar mais próxima do topo da Selic? Você precisaria ser mágico para saber quando é o topo da Selic, se ela continuar subindo. Aí você fica. Tentar acertar o timing, pessoal, é muito difícil, tá? Nem o melhor dos investidores consegue fazer isso. Pode acertar uma vez ou duas, mas com consistência. Não é possível. E não se preocupem com isso, porque você estaria fora da bolsa no período de Selic lá embaixo. Mas e os proventos que você perdeu ao longo desses últimos 3 anos, dos últimos 2 anos? Foram recorde de distribuição de dividendos consecutivos em 2021 e 2022. Então, quer dizer, e o custo de oportunidade de você ficar com esse dinheiro parado na renda fixa, 2%. Então, tem várias outras questões, é muito mais complexo do que simplesmente você tirar toda a grana quando a Selic está lá embaixo e botar toda a grana quando a Selic está lá em cima. Isso é coisa para gestor de fundo. Vocês que são investidores pessoas físicas, usem a maior vantagem que vocês têm a favor de vocês, não contra. Vocês não têm cotista batendo na porta querendo resgatar. Vocês têm, então assim, vocês só vendem se vocês quiserem, se vocês precisarem. Vocês são seus próprios gestores, né? Então, às vezes, a gente vê os investidores usando as maiores vantagens que ele tem, que é justamente a liberdade, contra si mesmo. Então, façam isso, dividam em caixinhas. Curto e médio prazo é renda fixa, longo prazo é bolsa. Invista com essa é a fórmula. Invista com consistência todos os meses, sem se preocupar se você está comprando na máxima, na mínima. O que importa é o preço teto. O preço teto ele te mostra, inclusive está lá na plataforma da GF+. Lucão, coloca aí para a gente, por gentileza, para quem não conhece, pessoal. O AGF+, é a nossa plataforma e uma das funcionalidades justamente é o guia de ações com todos os preços tetos calculados, que é justamente isso que eu falei com vocês. Lembrando que a gente está com 30 dias de garantia. Sim, tem esses 30 dias para testar. Não gostou, o seu dinheiro de volta sem compromisso nenhum. Também está o QR Code lá em cima da cabeça do Jean. E o preço teto, basicamente, é o máximo que vocês poderiam pagar por uma ação, baseado na nossa métrica de 6% ao ano em dividendos. Lembrando que dividendo é uma métrica real. Você compara com juro real, não Selic, que é uma taxa nominal. Lembrando que também 6% ao ano em dividendos é melhor do que uma Selic de 13,75, porque é 6% sobre uma base crescente. Então, no exemplo que o Gia trouxe aí, da Taesa, que nos últimos 15 anos, em média, cresceu em 15% ao ano o seu dividendo. É 6% sobre essa base que cresce 15% ao ano. Então, você tem um efeito de juro composto, é esse o efeito da bola de neve, que você só consegue ver no longo prazo, com consistência, o PDP, prioridade, disciplina e paciência, tá bom? E a plataforma está aí para ajudar vocês também com isso, fazendo lá também as metas que vocês precisam ter em quantidade de ações, quanto tempo, quanto precisa aportar, enfim, é uma plataforma bastante completa aí. E a gente está indo para lá, né, Gia? Já estouramos o nosso tempo aqui, estamos indo para o Pregão AGF+, a gente sempre segue aqui do Pregão aberto e vai para lá no Pregão fechado com os nossos assinantes. Algum recado aí especial nesse final? Os meninos fazem falta, né? Faz falta, só que eles estão tranquilos, né? A gente está trabalhando aqui. Fabio tá na vida boa. Tem uma perguntinha boa aqui, Lu, que eu acho que você vai Diga. gostar também. Ó. Tem vários que me perguntaram isso aqui, só para a gente fechar. Quero saber a história daquele quadro na parede do Jean.
A Lu já fez um stories, eu também já fiz um stories sobre isso aqui, e é até interessante para esse momento que a gente está vivendo agora. Quando eu comprei esse quadro ele pega desde o começo do índice Ibovespa em dólar, tá? Então ele pega desde o começo do índice e mostra todas as fases que a Bolsa passou. Então, assim, governo Dilma, governo Lula, governo Jânio Quadros, crise de 2008, posse de não sei o quê, morte do Tancredo. Então ele pega várias fases, né, que a Bolsa passou e vai mostrando para você ali o que aconteceu em cada um desses eventos. Por que eu tenho esse quadro? Por que eu comprei ele? Porque se você observar ali atrás, por mais que a gente tenha momentos difíceis de altos e baixos, a gente sempre está prosperando. A gente sempre está melhorando. Então, naquele momento que você fala assim, putz, está tudo ruim pra caramba, o mundo vai acabar e não sei o quê. Você olha um quadro desse, você olha a figura como um todo de binóculo, igual a gente está falando, a gente está vendo que por mais que tenha os altos e baixos, está sempre prosperando. E é isso que vai te ajudar a ter uma mentalidade e um comportamento adequado para continuar a longo prazo. Então, pessoal, foque num tipo de gráfico desse, veja que está prosperando, para que você consiga, então, realmente ter a convicção do que a gente está falando aqui é o melhor caminho para quem quer uma independência no longo prazo aí, baseado em dividendos. Não é isso, Lu? É isso aí, pessoal. Para quem está perguntando, esse quadro é num site chamado Enfoque, tá? Pois pesquisem lá, que acho que é Enfoque, né? Esse quadro é da Enfoque, mas tem marketposters.com. Marketposter.com. É isso aí. Eu não sei se eles estão vendendo ainda, né? Não, estou vendendo. Então, comprei esses dias aí para o escritório, muito bom, inclusive. Tem também do Dow Jones. Eu tenho os dois. O Dow Jones está aqui, ó, à minha direita. É um gráfico corrigido pela inflação e dolarizado. É ótimo. É muito bacana. Maravilhoso. Tá bom, pessoal. Vamos lá, Lu. Estamos indo lá para a GF+. Obrigado para todos vocês aí. Muito boa noite. É isso aí. 2023 promete. Segura na mão de Deus, força na peruca e entra lá para a GF+, que vai te ajudar bastante, tenho certeza. Tá bom? Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.